muito bem-vindos, todos que estão aqui, todos que estão no nosso YouTube, em todos os nossos canais. Eu quero apresentar a Angélica, querida, muito obrigada por estar aqui. A Angélica, além de ser parte do nosso conselho administrativo no Grupo.br, ela também é docente do Metropolitan Museum of Art desde 2007. Trabalha no Departamento de Educação do MET, né, com um programa que oferece os highlights da galeria na parte dos tours, do turismo, né, mostrando essas artes maravilhosas dentro do MET. Em 11 idiomas esse programa acontece e a Angélica faz em português. É maravilhoso, já participei, é muito gostoso. Isso para visitantes do Metropolitan. Ela também completou vários cursos intensivos de História da Arte na Universidade de Nova York e no Sotheby's, is that correct? Está correto, Angélica? Institute of Art. E ela é membro dos advogados voluntários para as artes aqui dentro dos Estados Unidos. Então, meu amor, a palavra é toda sua com esses seus convidados maravilhosos que você vai nos apresentar aí. A gente está super animado. Muito obrigada, Débora. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar com o grupo .br, o grupo.br, e esses convidados nessa manhã aqui de Nova York ainda, 10 de dezembro, dia em que comemoramos o centenário de Clarice Lispector. Nós temos 3 convidados muito especiais. O Paulo Gouveia, que pintou a Clarice em 2011. O Paulo está aí? Tá, né? O Paulo está aqui, O Edgar do Vivier, que esculpiu em 2016 a Clarice e o seu cachorro no Leme, no Rio de Janeiro. E a Sônia Zagueto, escritora e jornalista que conecta seus textos com artes visuais. Nós vamos começar com o artista plástico Paulo Gouveia, dono de um talento incrível. Impossível não ver a obra desse artista de estilo surrealista pop e não ficar apaixonada ou apaixonado, né, pela criatividade com que ele pinta seus personagens coloridos, ricos em detalhes e simbolismos. E sempre pintados com cabeças grandes e triangulares e nem sempre com olhos e nariz. Personagens que estão envolvidos em temas sociais da atualidade com reflexões da cultura de massa. Paulo, você que desenvolveu sua paixão por pintura, porque teve uma mãe pintora que expunha lá na Praça da República, em São Paulo, como foi esse seu processo de reconhecimento, de amadurecimento do seu trabalho? Conta essa história aí bonita de arte de rua. Paulo? O Paulo está... você está sem som, querido. A gente não consegue te escutar. Quer que eu faça o Edgar primeiro? Edgar, a gente consegue te ouvir? Estou com som? Está com som, maravilha. Então, a gente vai passar para o Edgar e já volta para você, Paulo, tá bom? Exatamente. Angélica, querida, eu estou aqui. Quando você quiser que eu mostre algum slide, você me conta, tá? Tá, muito obrigada. Vou ligar para o Paulo aqui. Ok. Nós estamos... eu vou mostrar os slides do Edgar e o videozinho ele limpando, dando os últimos retoques lá de manutenção na Clarice. Bom, o Edgar... Olha, quando eu comecei a ler o currículo do Edgar, eu pensei comigo, não é possível uma pessoa reunir tantos talentos numa existência.
O Edgar do Vivier, é do Rio de Janeiro, e vem de uma linhagem de conhecidos e premiados artistas plásticos. E foi no ateliê do pai também, que também se chamava Edgar, que ele, né, na sua infância, juntamente com a sua mãe, Ivna, né, que ele iniciou sua aprendizagem nas artes. Desde cedo, a música foi uma grande paixão. Indo aos 25 anos de idade, aprimorar seus estudos de clarinete na famosa Berklee College of Music em Boston. De volta ao Brasil, recebe prêmios por suas gravações em CDs e, para ajudar o pai escultor, termina algumas de suas esculturas, enveredando-se a partir daí pelo campo das artes visuais. Edgar do Vivier conta hoje com dezenas de esculturas públicas espalhadas em diversas cidades do Brasil e do mundo, e seus trabalhos estão em coleções nacionais e internacionais. Entre elas, a de Clarice Lispector e seu cãozinho, lá no Leme, no Rio de Janeiro. Edgar, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. E eu gostaria de perguntar para você o seguinte: sua mãe era artista plástica e também pianista. Como ela navegou entre as duas formas artísticas, música e artes plásticas? Clarice pintou quadros, mesmo não querendo mostrá-los. No seu caso pessoal, como a música informa a escultura e vice-versa? Bom, então, boa tarde para vocês. Estou muito feliz de estar falando aqui com vocês sobre Clarice. E respondendo a sua pergunta, eu acho que as artes todas se correspondem, né? E, então, eu acho que se eu faço realmente, eu nasci praticamente num ateliê de escultura, né? E quando a gente perguntava para minha mãe assim, mãe, como é que a gente nasceu? Como é que os bebês nascem, né? Em vez dela falar, vinha uma cegonha e jogou vocês aqui, ela falava, eu fiz uma escultura de vocês, de barro, aí o Papai do Céu veio e soprou a escultura e vocês nasceram. Então, a gente achava lá em casa que era filho do barro, né? E quando minha mãe saiu, o ateliê de meu pai era na nossa casa, embaixo, onde era ali onde ficavam os carros, né, a garagem. E ele vivia ali, fazendo escultura e ouvindo música. E, então, quando a minha mãe tinha que sair, botava a gente lá para dentro do ateliê, para meu pai tomar conta. E para ele não se chatear tomando conta da gente, ele dava um monte de barro para a gente ficar fazendo escultura. E, mais tarde, eu participei de concurso de escultura na areia, que tinha aqui no Rio, em frente ao Copacabana Palace, tinha um convênio da Air France com o Jornal do Brasil, que fazia essas esculturas, que as crianças que ganhassem o prêmio iam participar de outros concursos, enfim. Então, eu sempre fui muito ligado à escultura. E a música também, porque, desde pequeno, eu tinha um fascínio com o instrumento e meu pai gostava muito de clarinete, comprou um clarinete para mim e minha mãe tocava piano muito bem, meu pai tocava sax mal, mas o meu pai ensinava bem, então eu aprendi com ele e não aprendi com a minha mãe, porque minha mãe ela achava que, como ela tocava muito bem, ela não entendia, ela não era uma boa professora, né? Ela não entendia aquela empatia da pessoa que não sabe nada, ela já achava que a gente tinha que saber igual a ela. Já o meu pai era um bom professor. Então, eu aprendi clarinete, aprendi saxofone. E pouco a pouco, até hoje eu tenho piano que era de minha mãe na minha casa e eu toco todo dia. Então, pouco a pouco a gente vai melhorando. Eu vou melhorando um pouco. Eu adoro piano, no fim das contas. Na época eu achava, esse é um instrumento de mulher por causa da minha mãe. Eu achava mais legal enturmar com meu pai, né? Mas hoje eu estou recuperando aquele piano. Mas então eu acho que tem uma frase bacana de uma música do Chico Buarque, quando ele fala de dois irmãos, né? Ele fala, dois irmãos é como uma música parada sobre uma pedra em movimento, é uma coisa assim como... E eu me lembro quando eu era pequenininho, eu ficava assim, cara, eu queria ver uma música parada. Então eu tinha uma ideia que se eu pegasse um saco de um material à prova de som, botasse assim na frente de uma caixa de som, eu enchia aquele saco com a música ia ficar toda ali dentro parada. E quando eu abrisse, eu ia ver a música.
Então, eu tinha essa necessidade de ver a música parada, que é de certa forma, as artes plásticas são uma música parada. E a música é uma arte plástica em movimento, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que as duas se correspondem e eu acho que eu faria arte de qualquer jeito. Aliás, eu escrevo também, você esqueceu de falar que eu escrevo livros também. Então, eu acho que se eu... Que é muita coisa para falar. Não, Então, eu fui advogado, né? Quer dizer, eu não vou dizer que eu fui advogado, porque eu era péssimo, eu perdi os documentos no BOBS lá do centro, eu perdia tudo. Então, eu fui durante um ano, eu fiz um estágio, e me formei, fiz um estágio no escritório de direito. Mas eu não procurava trabalho ali. Quando eu via que estava aquela gente toda fazendo alguma coisa, petição, eu ficava escrevendo para parecer que eu estava fazendo uma petição e não levar uma bronca. Eu tinha 20 anos, mas eu estava escrevendo contos. E todo mundo, porque eu falei, se eu for desenhar, vão chegar aqui e falar, pô, o cara está desenhando, oh, qual é? Mas eu estava escrevendo, ninguém sabia o que eu estava escrevendo. Até que passou um tempo, eu falei, pô, tem que sair desse negócio, que não dá para eu ficar nesse trabalho. E aí eu fui trabalhar de músico no Clube Mediterrâneo, quando abriu aqui no Brasil, e de lá eu fui estudar música na Berkeley. E aí, quando eu voltei, só para corrigir um pouquinho, não corrigir, mas acrescentar o que você falou, eu fiquei músico, né? E fiquei fazendo música para cinema, para teatro, durante bastante tempo, e para televisão. Mas aí meu pai ficou doente com câncer, e um dia eu fui na casa dele e falou assim, poxa, olha como a vida é. Agora que eu estou doente, que eu estou recebendo um monte de encomenda e eu não vou poder fazer, porque eu não estou sem força para fazer. Aí eu falei, não, vamos lá que eu te ajudo a fazer essas esculturas, que eu achei que para ele seria ótimo ele, em vez de ficar esperando a morte, né, ele está trabalhando no que ele gostava até o fim. Aí comecei a ajudar ele e aprendeu as últimas, o pulo do gato, né? Quando ele já estava bem mal. Então, quando eu estava. Eu tenho duas esculturas aqui em Niterói, que é o Juscelino Kubitschek e o Oscar Niemeyer, estão sentados num banco. Meu pai fez a maquete e eu comecei a aumentar. Ele ainda estava vivo, ele ia com aparelho lá com oxigênio, ficava me assistindo e dando umas dicas. E quando ele morreu, eu estava fazendo o Oscar. E aí ele morreu, o ateliê era na casa dele. E quando ele morreu, as pessoas ainda continuaram a fazer encomendas. E aí eu falei, olha, meu pai já morreu, mas se vocês quiserem, eu faço. Se vocês não quiserem, eu devolvo o sinal, porque tinha gente que já tinha pagado o sinal. Ah, vamos pensar, não sei o que, vamos pensar. E aí, não, vamos fazer com você mesmo. E aí eu fui engrenando na escultura, que era uma coisa que eu já tinha, como eu falei desde o início, fui engrenando na escultura e a música foi ficando também mais para o lado, também porque, infelizmente, a música no Brasil, e sobretudo no Rio de Janeiro, foi descendo cada vez mais. Todas as casas de música foram fechando. Aqui são mais de 10 que fecharam desde os anos 80, né? E a gente não tinha mais lugar para fazer música. Eu me lembro, naquela época, você ligava o Fantástico, você via o Egberto Gismonti, você via o Hermeto Pascoal, tinha sempre um número musical e de música instrumental. Hoje em dia, música instrumental, acho que as pessoas não sabem nem o que é, mas gente jovem não sabe nem quem é Egberto Gismonti, não sabe quem é Hermeto Pascoal, né? Mas, enfim, então, a vida foi, como diria o Zeca Pagodinho, a vida foi me levando para esse lado, né? Edgar, desculpa de interromper, mas é muito interessante o que você está falando, mas para a gente, né, como o tempo aqui é um pouco curto, vamos falar um pouquinho da Clarice no seu processo. Como que foi esse processo de criação da escultura de Clarice com o seu cachorro? O que você foi inspirado por um conto, um livro em particular? Teria sua inspiração vindo do amor de Clarice pelos animais, pelo fato de citá-lo com frequência, porque ela sempre cita os cachorros nas suas obras, né? O que é essa escultura hoje? Andressa, vamos começar a ver as fotos para ele começar a falar um pouquinho disso? Depois a gente volta no final
para continuar um pouquinho mais esse papo muito interessante que você engrenou, Edgar, que daria uma live sozinha. Então... tem que me interromper mesmo, porque eu falo demais. Mas olha só, isso aí foi... Essa Clarice é o segundo protótipo que eu fiz, porque o primeiro, como eu te falei, eu fui chamado pela Vera Dias e pela Beth Goulart e pela Teresa Monteiro, que é uma biógrafa da Clarice. Eu fui chamado para fazer a estátua da Clarice, né? Então, eu cheguei lá no Leme e eles tinham me apontado um lugar onde eles queriam, onde a estátua ficaria. E aí eu fiz um... A Beth até posou, a Beth Goulart parece com a Clarice, e ela estava fazendo uma peça na Andressa, época. mostra a Beth Goulart. Pode andar um pouquinho. Isso aí sou eu. Eu gosto muito dessa foto aí, que é um mendigo passando ali, dando um beijo no cachorro. Achei do cacete essa foto. Olha, a Beth aqui. A Beth e a Anissete, que a Anissete hoje está com Covid passando mal, coitada. Enfim, elas me chamaram para fazer a Clarice e a Beth posou, e a primeira foto, o protótipo que eu fiz era uma Clarice andando em direção ao mar, com a bolsa dela e o cachorrinho atrás. Mas aí o filho dela, o Paulo, falou assim: cara, eu queria, para mim, seria mais legal que a Clarice estivesse com um livro, porque assim pode ser qualquer mulher andando, né? Então, que ela tivesse com um livro lendo e que ela tivesse com a biblioteca dela assim atrás. Aí eu falei, Paulo, o livro eu acho ótimo, agora a biblioteca não dá para botar uma biblioteca lá no Leme, de bronze, né? Uma coisa muito grande. Mas vamos fazer ela sentada. Aí eu me toquei dessa história toda do selfie, que as pessoas hoje cada vez mais tiram selfie. E eu pensei, então, que muita gente ia sentar e ia olhar para a Clarice e tirar um selfie. Então, eu fiz a Clarice lendo como se ela tivesse acabado de ser interrompida por alguém que sentou e que quisesse conversar com ela. Então, ela está ali olhando para o lado, para aquela pessoa que vai sentar ali. E o cachorro também olhando para ela e para a pessoa. Eu achei muito legal fazer o cachorro, porque eu adoro cachorro, tenho cachorro, e a Clarice realmente fala muito do cachorro. O Ulisses é um personagem conhecido, e então eu fiz essa homenagem à mulher, que é praticamente uma das únicas. Outra escultura de mulher que tem no Rio, eu que fiz, que é a Princesa Isabel. Não me lembro de outras, deve ter uma ou outra para 5 mil de homens, né? Então, fiquei muito feliz de fazer essa segunda mulher super importante, super interessante, que é a Clarice, e com o cachorro. Então, homenageei o animal e a mulher. Gostei muito disso. E virou um ponto de encontro, como vocês viram ali numa foto que passou rápida, é selfies e selfies e selfies o tempo todo. Esse cachorrinho que você acabou de ver era um vira-latinha meu, que serviu de modelo para fazer o Ulisses. Por isso que o Ulisses da Clarice ele era um pouquinho menor que esse. Esse cachorro aí, na realidade, ele é o meu. Eu me dei a permissão de botar meu cachorro, imortalizar o meu cachorro do lado da Clarice. É uma, como que chama? Poético, né? Uma permissão que o artista tem de... Vamos mudar um pouquinho a realidade, né? Andressa, você consegue colocar o videozinho desses últimos reparos? Porque é um videozinho muito bonitinho. Minha filha fez. Só um segundinho aqui que tem que mudar de uma coisa para outra. Já coloco. Ô, Angélica, pode me interromper, hein? Porque eu perco um pouco a noção do tempo, né? Desculpa, eu adoro. Por que eu não estou concorrendo a ser deputado, né? Senão nunca ia acabar naquele minuto, eu acabar de falar certinho. Está sem o som, né? Mas... Isso aí eu estou dando uma pátina. Pátina é uma química que você dá na escultura para ela ficar toda por igual, de uma cor só, ou da cor que você quiser. Porque as pessoas, de tanto passar a mão no rosto, nela, no ombro, a pátina vai saindo e ela vai ficando dourada, né? E aí ela fica muito manchada. Então eu fui lá
para botar ela mais na mesma cor por igual. E você tem que esquentar muito, só que isso é um maçarico de fogo, não dá para ver porque estava muito claro, mas isso é fogo para esquentar bastante o rosto dela, para então você vir com um pincel com sulfato de cobre, e aí ela vai ficando toda de uma cor só. Eu até deixei o cabelo diferente, eu botei a cara dela, o rosto dela com pátina e deixei o cabelo mesmo alourado. Muito bacana. Olha, quando eu for para o Rio de Janeiro, eu quero tirar uma selfie Quero ver. com a Clarice e com você. Vamos lá. Muito obrigada, Edgar. Foi um prazer, uma honra tê-lo aqui. No final, a gente volta mais um Prazer pouquinho. é meu. Agora vamos assistir o Paulo, que eu estou Vamos curioso. Pode me ouvir? Tá? Consegue me ouvir? indo. Ok, perfeito. Obrigada, eu já falei de você. Então, conta um pouquinho como é que você foi descoberto para a gente entrar no quadro da Clarice, como é que você fez, como é que você inspirou. Mas primeiro fala um pouquinho desse reconhecimento, desse amadurecimento da sua obra a partir da street art. Então, minha mãe era artista plástica, né, como você disse anteriormente. Eu ia com ela, quando era muito novo, eu ia com ela levar os quadros, ajudar ela a carregar os quadros na Praça da República, que ela expunha aos domingos. O pessoal que é de São Paulo vai saber dessa feira que tinha aos domingos. Eu não sei se ainda existe, mas algum tempo atrás muitas pessoas frequentavam esse lugar. E eu perdi meu pai muito cedo. Minha mãe, ela pintava, mas não comercializava os quadros, né? Ela simplesmente pintava e presenteava. E quando meu pai faleceu, ela não tinha uma outra maneira de nos sustentar. E ela acabou que começou a vender, comercializar os quadros. E eu tinha, acho que 11 anos de idade. E comecei a ir para a Praça da República com ela, conhecer pessoas, conhecer outros artistas e tal, e isso me despertou a vontade de também pintar. Só que eu não pintava, eu pintava esporadicamente, assim, em casa, quando tinha o material, ela usando ali. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu mudei para Florianópolis, vim morar aqui e não tinha trabalho. Foi parecido com ela a história, na verdade. Não tinha trabalho, pintava coisas para vender na rua também. Vender na praia, no caso, né? Então, eu pintava e vendia na praia, mas nada... Não conseguia viver dessa arte, né? Comecei a trabalhar com trabalhos paralelos e depois de muitos anos trabalhando no ramo de hotelaria, eu fui trabalhar em um restaurante que expunha artistas dos anos 80, que teve uma série de exposições de artistas dos anos 80. O lugar chamava Confraria das Artes. Tinha muito peça de design e essas exposições. E aí eu falei para minha amiga, que era chefe de salão, falei, ó, deixa eu atender o artista e atender a pessoa que está organizando as exposições, porque assim eu consigo escutar as conversas e entender mais ou menos como funciona esse mundo, né? E aí ela me deixava atender, e eu como garçom ficava ali parado do lado, né, esperando algum pedido ou algo que eles precisassem ali, e ficava escutando a conversa. E aí eu percebi, pô, esse não é tão distante assim esse mundo, né? Eu comecei a entender mais ali. Depois de um tempo eu saí desse trabalho e aluguei um ateliê e comecei a pintar os meus quadros. Só que aí acabou o dinheiro para eu pintar, para eu comprar tela. E tinha um amigo que morava próximo que pintava muito na rua. O nome dele é Drim, ele assina Drim, o nome dele é Pedro Teixeira. E ele, vamos pintar na rua, vamos pintar na rua. E eu comecei a pintar, desenvolvi esse meu personagem e comecei a pintar na rua, porque ele me falava, tenta fazer algo que tenha uma identidade forte, porque as pessoas não param para ver a assinatura. Vai passar rápido, a mensagem tem que ser rápida e tem que ter bastante identidade. Aí eu desenvolvi esse personagem com a cabeça grande, já vinha buscando isso, aí fui pintar uma amiga, ficou um pouco... Não, claro que não como é agora, mas aí eu acertei as proporções como eu gostaria.
E aí criei esse personagem e comecei a pintar na rua. Quando eu pedi demissão desse meu trabalho, eu aluguei um espaço, que seria o meu ateliê e uma pequena galeria, e peguei o meu seguro-desemprego e coloquei todo ali. Falei, eu vou ficar 3 meses, vou pintar 10 horas por dia e vou tentar partir daí, né? Aí eu tinha 3 meses. Quando faltava, acho que uns 15 dias para acabar esses 3 meses, uma pessoa que é um diretor de arte do Banco do Brasil, acho que estava passando férias aqui, alguma coisa, e passou por uma pintura, por um trabalho meu. E ele foi num lugar que uma amiga minha trabalhava e comentou, e ela deu o contato para ele. Aí uma pessoa me ligou e falou, ó, você relaciona seu trabalho com publicidade? Eu falei, sim, com qualquer coisa, né? Na época, eu estava buscando uma maneira de sobrevivência com a arte, né? E aí ela me ligou e falou, ó, sua campanha foi aceita, você vai estar numa campanha do Banco do Brasil que o artista assina essa campanha. A gente vai te passar um tema e você pinta sobre esse tema. E foi assim, passou uma semana, no final estava no jornal, TV, todos os meios de comunicação, e aqui como Florianópolis é pequeno, aí eu virei um artista famoso, mas que no fim foi pela publicidade. Que aí eu também aí isso começou a me incomodar também, que era a publicidade. Ele estava mais próximo de uma arte publicitária do que das artes plásticas, né? Mas já conseguia viver, já vivia do meu trabalho. Foi passando um tempo, isso estava me incomodando, e aí eu fui para essa linha nova que vocês, aí vocês podem ver, isso é uma publicidade, né? Até me incomoda um pouco. Sei lá, agora eu já assim não me... Na época foi ótimo, né? Mudou minha vida, realmente, né? Eu posso dizer isso. Só que depois começou a me incomodar que começaram a me relacionar com esse tipo de trabalho. Entende? E foi muito difícil sair. Sair dessa... Aí agora eu já tá nessa minha linha mais... Que veio esse quadro eu pintei. Essa tela foi de uma série que eu fiz para uma exposição em Barcelona. E aí eu comecei a ir para esse lado que é mais surrealista, mas no fim ele tem um sentido, né? Ele tem um sentido, ele busca uma reflexão e aí eu me sinto melhor com esse trabalho hoje, né? Esse aqui, no caso, chama Mix the End, que é o fóssil, né? Que é o fim de uma era, de uma vida, né? No planeta, que hoje o que se faz com isso é o nosso próximo fim, né? Que são plástico, combustível, gasolina e tudo que vai causar o nosso próximo fim, né? Então esse quadro fez bastante sucesso na exposição, o conceito dele, né? Que também me ajudou bastante na exposição. Esse se chama Boi de Piranha, né? Que é essa coisa, faz essa relação com o que com essa expressão Boi de Piranha que é muito usado na política, né? Eles colocam uma pessoa falando bobagem para a imprensa ir ali em cima, enquanto eles passam coisas que têm maior importância, né? Que é o que infelizmente, a nossa política atual, né? Que é essa tela fala sobre isso. Pode ir indo. Isso. Agora vamos mais rápido para a gente chegar na Clarice. Então porque eu queria que você falasse como que foi que você pintou a Clarice. Então, foi assim. Eu fui para Nova York, né, em 2011, eu não me recordo agora exatamente o ano, e aí uma amiga em comum da Andressa falou, tem um grupo de teatro aqui super bacana e eles vão fazer um evento para arrecadar fundos para o teatro, né, para o grupo, né, para o Grow. E aí eu falei, ótimo, claro, vamos lá, né, vai ser um prazer participar. E lá eu conheci a Andressa e a Débora. E a Andressa viu algumas obras que essa minha amiga mostrou e me falou assim, eu gosto de um trabalho teu, que é uma menina com umas araras dentro e tal. E eu falei, eu ainda tenho essa obra, porque essa pintura ela foi feita dentro de uma fábrica em New Jersey, que moravam algumas pessoas que eles meio que ocuparam essa fábrica
e moravam ali. Tinha uma estilista que morava, tinha esses meus amigos que eram do skate de lá, tinha uns chefes de cozinha, tinha um pessoal que tinha, porque tinham espaços grandes lá dentro. Eram lofts assim bem grandes. E esse meu amigo falou: não, fica aqui, se hospeda aqui, pode ficar aqui com a gente. Eu falei: ah, beleza, então vou fazer uma pintura para vocês aqui. Fiz a pintura. Só que tinha uma menina lá na época que não se dava bem com as pessoas que viviam lá. E quando ela saiu, ela ligou para os bombeiros e denunciou. E os bombeiros foram lá e falaram: ó, vocês não podem morar aqui, todo mundo sai fora. E aí, esse meu amigo, ele cortou a parede, que é drywall, né? Como se chama? Sheetrock, né? Que eles chamam essa parede que é um papelão com madeira compensada. Um gesso. E aí ele cortou e levou para casa da mãe dele e ficou lá um ano. E quando eu conversei com a Andressa, ela falou: eu falei, essa obra está na casa do amigo meu e ela é grande. E ele na mesma semana estava me falou assim: ô Paulo, minha mãe não quer mais aquela parada lá na casa dela, não, tem que dar um fim com aquilo. Aí eu falei: tá, vamos tentar tirar de lá, né? E aí casou perfeitamente. Aí ela falou: não, se você conseguir restaurar, eu quero. Aí eu fui com um amigo meu com uma van, peguei, levei para a oficina de um outro amigo que trabalha com madeira tal, e restaurei, e ela ficou com essa obra. Uhum. E depois, eu quase indo embora... Paulo, Oi? Desculpa. O que é a Clarice? O que você pintou dentro dela? A gente só tem mais um minuto. Ah, tá, desculpa. O que é a Clarice? O que você então. pintou nessa personagem que você pintou? Então, então, vamos lá. A Clarice foi o seguinte, então, eu recebi esse convite e tinha que pintar ela, e tinha pouco tempo, porque eu já estava indo embora, né? E aí eu peguei busquei, comecei a estudar sobre ela tal, e peguei uma imagem que era a última entrevista que ela deu na TV Cultura, que ela está sentada numa poltrona, que é a poltrona mole, que é também de um design brasileiro. E eu pensei: não, essa imagem está perfeita, esse vai ser o ponto de partida. Peguei, fui pintando e fui escutando e lendo sobre ela durante a noite, porque meu processo criativo, ele é assim, né? Eles são síntese, né? Então, eu normalmente estudo o assunto uma ou 2 semanas e depois levo uma semana para fazer a pintura com todas as representações. No caso da Clarice, eu fiz dentro dela os falcão, né, para fazer uma relação com como ela à frente do tempo dela, ela que voa alto e enxerga longe. E aí eu fiz as outras representações vida e obra, né? Essa do rato, que é Perdoando Deus, né? Que tem esse conto dela. Coloquei a barata ali, no caso ela está antes de ser espremida pela porta do armário, né? Que é desse conto dela, que é essa relação que ela tem com o ovo e a galinha, né? Os 13 tiros de Mineirinho tem uma tatuagem na perna dela ali, né? Essa relação com que ela é judia, né? A Flor de Lis, que tem a relação com Lis Spector. E eu não lembro, agora eu não me recordo, que é Ale, eu acho que era o nome dela em ucraniano, ou tem alguma relação de Ale, é uma... Aya, né? Aya, então, isso. É porque faz um pouco de tempo eu não me recordo exatamente. E aí foi essa peça que foi feita, e eu estava super nervoso, porque eu pensei: vou chegar lá, o pessoal super entendido. Fiquei um pouco nervoso, eu admito. Aí cheguei e todo mundo, nossa, e todo mundo reconhecendo tudo. Foi ótimo, gostei, foi muito bom. E a partir desse trabalho, eu comecei a ter mais essa relação de pintar, a síntese de ser, tipo, essa coisa dela também de trabalhar o óbvio, sabe? Tem que fazer essas relações do óbvio com o que passa imperceptível no nosso cotidiano, e não ser uma coisa tão direta, trazer esse exercício de reflexão, que eu acho que também acaba sendo bom para a gente. Na verdade, olha, essa figura ficou uma figura icônica também dentro do grupo, e agora que a original já foi vendida, então nós fizemos uma série de prints que você gentilmente, né, também está doando para o grupo
Legal, eu fico muito feliz em participar. Eu acho, isso foi muito bom. A Clarice acabou indiretamente fazendo uma grande diferença assim, na minha obra depois desse quadro. Então foi ótimo. No verso da obra tem o carimbo, né, do centenário da Clarice com a sua assinatura. E as pessoas que quiserem adquirir esse print podem comprá-lo, né, no website do artoftodayauction.com. E depois a gente coloca de novo lá o endereço eletrônico. Paulo, a gente volta mais um pouquinho no final para te fazer mais algumas perguntas. Eu queria te agradecer e dizer que você é uma pessoa muito especial, de um talento realmente muito contagiante. Agora, muito obrigada. Volta. A Clarice é uma daquelas pessoas tão geniais que queremos saber tudo sobre ela, né? Recentemente foi lançado um livro chamado Clarice Lispector, Pinturas. Traz reflexões sobre a obra da escritora à luz da relação com a pintura. Seu autor, Carlos Mendes de Souza, reuniu em um livro fotos de Clarice em seu apartamento no Leme, Rio de Janeiro. Pode ir indo, Andressa. Que mostram paredes repletas de obras de arte, inclusive com retratos dela, feito por artistas famosos dos anos 60 e 70. Foi principalmente através das cartas que escrevia às suas duas irmãs na década de 40, quando esteve na Itália com seu marido diplomata, que sabemos como conheceu vários artistas e suas obras. A partir daí, aproveitou para mergulhar no mundo das artes, visitando museus e galerias na Itália, Suíça, França, até chegando a fazer um catálogo das exposições que visitava. Com seu interesse cada vez mais vivo pelas artes, Clarice Lispector, entre 68 e 69, entrevistou vários artistas para a revista Manchete, como Oscar Niemeyer, Burle Marx, Janira, Iberê Camargo, sempre em busca de entender o processo criativo e o estilo desses artistas. Clarice também pintou 22 quadros e, para ela, era um exercício de relaxamento, um gesto libertador, para se descontrair mesmo. Não estou preocupada com técnicas e formas, ela dizia. É relaxante mexer com cores, sem compromisso. É a coisa mais pura que faço. Pinto tão mal que dá gosto. Sônia Zagueto é uma jornalista e escritora. A Sônia tem uma capacidade de escrever sobre qualquer tema com muita originalidade e profundidade. Seus textos sobre a condição humana, em suas grandezas e mesquinharias, são de tirar o fôlego. Sônia é autora de 3 livros. História de Oiapoque, publicado pelo Senado do Brasil, Crônicas de A a Z, e o recém-lançado, que já é um sucesso retumbante, A Página em Branco dos Teus Olhos, em coautoria com o Cláudio Ginasquet, espero que tenha pronunciado correto, diretor de teatro, escritor e dramaturgo, que está aqui com a gente. E nesse último livro, a Sônia se dedica a olhar demoradamente para o universo feminino em suas complexidades e contradições. E por falar em complexidades, Sônia, Carlos Mendes de Souza nos mostra com bastante evidência o desejo de pintar de Clarice, tanto é que pintou. Diz Clarice, acho que o processo criativo de um pintor e do escritor são da mesma fonte.
Quando eu escrevo, misturo uma tinta a outra e nasce uma outra cor. E isso se manifesta na obra literária. Clarice pintava em madeira de pinho e adorava respeitar seus veios, os nódulos. E ela usava canetas esferográficas, óleo e até esmalte de unha. Sua obra pictórica não tem a mesma estatura da sua literatura, mas é possível ver ligação entre elas? A palavra é sua, Sônia. Bom dia para vocês. Acho que é boa tarde no Brasil, né? Aqui ainda é bem cedinho, né? São 9 horas da manhã. Muito obrigada pelo convite. Sobre Clarice. Eu acho que alguns de nós, alguns seres humanos, não conseguem habitar completamente o mundo físico. Eles precisam de um espaço especial. Não para catarse, não para outra coisa, para redenção, nada disso. Um espaço de existência. E eu acho que a Clarice era dessas. Como Van Gogh. Era preciso viver nesse mundo clariciano, nesse mundo especial, onde se recriava e se criava um universo novo, profundo, vibrante. Quando se tem essa relação com a arte, eu imagino que toda forma de arte fascine, né? E você vê a Clarice muito interessada na arte, nas cartas dela, em todas as manifestações, nas entrevistas, na escolha dos entrevistados para a manchete, e nas cartas que escrevia para as irmãs, falando sobre museus, sobre peças de teatro, sobre livros que lia. É uma Clarice que dialoga com todas as outras formas de arte, né? Nos textos dela, essa arte eclode também, de duas formas. É uma Clarice que usa as técnicas muito pictóricas como forma literária, né? Ela mesma diz isso. Então, na hora que você cria um ambiente para um personagem, na hora que você descreve um personagem, você tem que dar luz, sombra, cor, volume. É necessário fazer isso. Ou o leitor não vê, o leitor não enxerga. E óbvio que ela ficava muito fascinada pela pintura. Qualquer um de nós fica, né? No livro que você citou, tem um capítulo, tem uma parte em que o autor fala da época que a Clarice leu o livro do Paul Valéry, que é sobre o Edgar Degas, né? Pintava as bailarinas e tudo mais. É lógico que a Clarice ia ficar super fascinada pelo texto do Paul Valéry, porque é um literato falando de arte e de um pintor apaixonante como é o Degas. E até o título do livro é fascinante, né? Porque é um DDD, né? Degas, danse, dessin, né? Degas, dança e desenho. Então, é tudo muito, muito literário, tem toda uma beleza e uma interação artística. Então, lógico, Clarice desejava também pintar, né? Há várias manifestações dela sobre o fascínio com a pintura, né? E não bastou, pelo jeito, pintar com as palavras. Ela tentou fisicamente, o que exige, obviamente, um conjunto de aprendizados e de técnicas e que ela não tinha, né? De manejo de material e tudo mais. Mas eu acho muito, muito emblemático que a forma como a Clarice pinta, ela use a madeira, sabe? Que é muito casa, né? São as portas, tá tudo ali dentro do seu ambiente cotidiano. Esmalte de unha, sabe? O que me diz, a partir desse momento de observação do que a Clarice faz na sua pintura, isso sou eu,
muito mais do que o ambiente literário. Isso é a minha casa. E isso é o lugar onde eu estou me movimentando. Sabe, eu acho muito fascinante ver alguns quadros que eu acho que você tem aí, não é, Angélica? Tipo Pássaro. É muito interessante, porque são as duas linhas. Esse é o medo, esse é o pássaro. Sabe? Esse fundo aí eu acho interessantíssimo, sabe? Que é um voo sobre... É um deixar para trás, é um voo perdido, sabe? Tão simples e tão desesperado, como em algumas coisas que a gente percebe na literatura da Clarice. O outro lá, o medo, eu também acho muito interessante. Ele me lembra um trecho de um romance do Ivan Turgenev, que chama Águas de Primavera. E que ele fala dos medos, né? Ele está num bote e ele vê seus medos, os seus pavores vindo à tona. De vez em quando coloca a carinha fora d'água e ameaça, e ele empurra com o remo para baixo. Esse quadro me lembra, por alguma razão, isso, de algo que está vindo lá da profundeza e que te ameaça muito. Não à toa ele chama medo. Achei curioso o uso do amarelo nesse quadro, né? Dessa boca sangrando aí, dessa forma dessa coisa disforme. Eu acho isso muito, muito fascinante, porque é uma espécie de grito da Clarice, né? Sônia, Há e você algo que em alguma obra dela mais claramente? Desculpa. Em algum personagem da obra da Clarice, você percebe uma conexão quase que direta com a pintura e com o texto e com o personagem? Olha, em vários momentos a Clarice faz essa conexão, né? Em vários momentos, mas eu particularmente acho muito interessante na Hora da Estrela, a hora que o personagem narrador fala sobre o desenho, e olha a palavra utilizada, o desenho da Macabeia, da personagem. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu selecionei o textinho para a gente. Tem um texto, é um texto absolutamente fascinante, marcando aqui tá aqui. O Rodrigo fala assim: para desenhar a moça, tenho de me domar. Para captar sua alma, tenho de me alimentar frugalmente de frutas e beber vinho branco gelado. Num cubículo, sem sexo e futebol, sem ler para não contaminar com luxo a simplicidade da linguagem. A palavra tem de se parecer com a palavra instrumento meu, ou não sou um escritor. Gente, você quer uma interação maior do que isso? É muito fascinante, é muito profundo e é muito explícito. Ao criar um personagem, não é uma coisa leviana. Você tem que se aproximar dele. Essas imagens, essas metáforas que a Clarice utilizou são divinas, na falta de uma palavra melhor. De vez em quando, para nós, escritores, falta uma palavra, principalmente quando a gente fica muito fascinado com alguma coisa. E a Clarice, ela tem esse poder, né, encantatório. Enfim, mas ao descrever esse escritor, ela se aproxima completamente da pintura. Né? E a Clarice usa muito, em vários momentos, né? Simetria, rascunho, esboço, desenho, né? É tudo muito presente na obra dela. E os retratos também, né? Os retratos que vários pintores fizeram da Clarice, eu vejo que ela foi pintada pelo Di Chirico, pelo Carlos
Clear, e cada um deles tentou captar, além de sua beleza, algo de sua essência, algo do indizível de Clarice. E Clarice já falava da dificuldade em apanhar a expressão de seus personagens, aquilo que escapa do mais íntimo da pessoa, o que, em última instância, é a verdade mais desejada e também a mais simples e palpável marca da existência. Como que as artes plásticas, como que essa visão dela, né, do captar o íntimo, você pode conectar, né? Como que ecoa na obra dela? É muito curioso essa questão do retratar a Clarice, né? Que Clarice você retrata? Eu gostei muito da abordagem do Paulo. A Clarice é a sua obra. Essa é uma Clarice que eu tenho certeza que agradaria muito a ela, sabe? Esse mundo interno, né? O não rosto, a integração com esse universo que ela criou. O retrato do De Chirico é muito interessante, né? Ele foi pintado no último ano da guerra e a Clarice criou toda uma mística em torno desse retrato, né? É um retrato inquietante, eu acho. Você olha e tem uma Clarice que te espia muito tentando se esconder com uma expressão quase que indecifrável, mas muito poderosa. Você fica meio desarmado em torno ao olhar para aquele quadro. E, lógico, um mestre. E a Clarice acrescentou uma lenda, né? Ela diz que enquanto o De Chirico a pintava, ela ouvia na rua as pessoas gritarem "É finita la guerra", acabou a guerra, porque foi pintado na Itália. Então, num país como a Itália, com uma grande participação, uma forte participação na Segunda Guerra, então tem esse lado, né, esse lado mítico em torno desse retrato, e ao mesmo tempo olha para ele está aí na tela, sabe? É uma coisa um tanto Madonna, há uma tristeza nisso aí, é alguma coisa de incômoda nesse retrato, e que talvez espelhe muito esse incômodo que a própria Clarice sentia fora do Brasil, né? A época que ela morou na Suíça, isso é muito evidente nas cartas, né? Na Itália, ela ainda teve uma integração com a arte e tudo mais, mas ela ainda fez algumas críticas pesadas. Acho que essa saudade do Brasil, que é uma coisa que, quando a gente está fora, a gente entende muito perfeitamente, né? O que ela está dizendo. Eu acho que está muito dito aí nesse retrato, né? Gosto muito dos outros retratos, né? A economia de linhas, a delicadeza do Carlos Scliar, né? Olha que coisa bonita. São retratos, mas sempre tem um mais interessante, né? Essa é uma forma de ver uma Clarice externa. Eu Tônia, acho que... Oi? Perdão, pode completar a sua Não, frase. só para complementar uma frase, eu acho que quem traçou o retrato definitivo da Clarice não foi com tinta, foi o Drummond. No poema, hoje eu coloquei lá no meu perfil no Facebook, um poema que foi publicado no Jornal do Brasil no dia seguinte à morte da Clarice, né? E lá ele fala: "De Chirico a pintou? Pois sim." Né? O Drummond dá essa desafiada. De Chirico a pintou? Pois sim. O mais puro retrato de Clarice é, segundo Drummond, o que fica atrás quando o avião corta a nuvem. É indecifrável. É de uma beleza estonteante. E você precisa ser um poeta da estatura do Drummond para poder entender o outro, né? Entender o que era a Clarice e o seu mundo, né? Quando você escreve e você vê a Clarice escrevendo, é um momento de fascínio absoluto, né? Você diz assim, como alguém consegue unir as palavras dessa forma? Então, sim, uma forma de pintar com as palavras.
Sônia, muito obrigada. É muito tocante ouvir tudo isso. É uma pena que o tempo é curto, porque, nossa, como eu gostaria de curtir um pouco mais cada um de vocês com um universo em relação a Clarice tão rico, tão precioso. Eu não sei se ainda há tempo, mas se houver, se tiver carta, se tiver aí um ok, eu gostaria de fazer uma última pergunta para cada um de vocês, mas com a promessa de que é só para responder assim, tchum, é só menos de uma sentença. Pode ser? Vai lá, Angélica. Então, o Edgar... Maratona. Edgar quantas esculturas de mulheres femininas tem pelo mundo? Você sabe dessa proporção? Eu não tenho ideia, mas a proporção deve ser 1 para 200, 300, até de repente mais, menos, né? Então você é um pioneiro, né? Não sei. Sim. A minha próxima é a Marielle, né? Está na mira. Ok. Paulo, você gostaria de ler um livro de Clarice depois que você a pintou? Ela te inspirou para ler algum livro? Sim. Qual? Sim, na verdade, quando eu recém pintei, eu peguei aquele Água Viva, sabe? Só que como eu estava indo para a Espanha, uma amiga minha me roubou, eu comecei a ler, mas não terminei. Mas sim, claro, com certeza, com certeza. Foi o áudio, tá mal ou não? Sônia, uma última palavra. Oi? Obrigada, Paulo. Sônia, uma última palavra. Tá comigo? Isso, uma última palavra. Epifania. É Clarice. Epifania. É Clarice. Muito obrigada mais uma vez a todos. Eu estou muito orgulhosa de ter tido o prazer de falar com vocês. Eu peço desculpa pelo tempo que realmente nos esmaga, mas eu acredito que as pessoas puderam ter uma ideia muito, muito legal do que vocês são e do que vocês fazem ou fizeram. Muito obrigada, Andressa e Débora. Obrigada, querida. Só para te deixar com água na boca, ó. Já tem aqui a minha cópia. Deixar você com mais água na boca ainda, Andressa? Olha o que eu tenho aqui. A gente tem um estudo, ó. Esse é outro estudo. A gente não fica sem, entendeu? E olha, gente, uma coisa que... Gente, tem Clarice na minha cara espalhada. Vocês aqui, ó, gente, ó. Isso! Você está entendendo? A gente não pode, a gente não consegue, você está entendendo? E olha, Angélica, eu esqueci de falar do Art of Today, né? A gente já colocou aí onde estão todas essas obras aí para a gente, para o leilão e a obra do Paulo, né? Que está sendo aí uma coisa maravilhosa com esse selo assinado também por ele. Então, a gente já colocou aí o link na caixinha de comunicação aqui, que eu esqueço o nome dessa caixinha. E muito obrigada, Angélica. A gente vai tomar agora, vai dar uma paradinha, né? Porque a gente precisa comer alguma coisinha, mas a gente já volta e vamos deixar as informações aí rolando com relação ao leilão, com relação Art of Today e tudo mais. Muito obrigada. Obrigada a vocês, lindos. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Muito obrigada. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Sobre o quadro da Clarice, eu recebi o convite da Andressa, né, do Group.br, para fazer essa pintura
sobre a Clarice. E nessa pintura eu resolvi fazer uma síntese, né, de vida e obra da Clarice, com algumas representações que falam sobre a vida e a obra dela. Eu trouxe alguns trabalhos que são mais conhecidos, né, como Perdoando Deus, Os 13 Tiros de Mineirinho, essa coisa que ela tem com o ovo e a galinha. Dentro dela coloquei alguns falcões, né, que representa fazer uma relação com voar alto e enxergar longe, né, que era uma pessoa que era à frente do tempo dela. E está sendo muito legal essa parceria, porque já faz algum tempo, né, que eu pintei esse quadro, mas todo ano a gente faz algo juntos. E esse ano fizemos essa série de prints, né, que é uma impressão em canvas, né, um giclée que eles chamam, que é o nome dessa peça, desse estilo de impressão. E esse é de comemoração, né, de 100 anos de Clarice Lispector, então tá bem especial. Espero que todos gostem e quero agradecer a todos e fico feliz de estar fazendo esse trabalho. Muito obrigado e é isso. Olá, meu nome é Mundano, sou grafiteiro e ativista, faço aí trabalhos por meio da arte, com artivismo, né? Um ativismo socioambiental. Venho fazendo isso aí por mais de 15 anos, pintando muros, pintando obras de arte, carroças, sempre passando uma mensagem aí de reflexão do meio ambiente. Por essas andanças eu acabei criando o Pipa Mais Carroça, que é um projeto que valoriza os catadores de materiais recicláveis, faz um serviço tão importante. E por conta disso acabei virando TED Fellow e tive a oportunidade aí de pintar um mural dentro do TED Headquarters em Nova York, onde eu acabei fazendo essas conexões, e por isso que está aí com Angélica essa obra, essa pintura que eu fiz sobre a onça pintada no momento do Pantanal, né? No momento deste ano, que o Pantanal teve sua pior queimada, consumindo quase 30% do território, milhões aí de hectares, é realmente um impacto muito alto. Essa nota eu fiz baseado numa onça que tinha queimado suas patas e foi resgatada, e que conseguiram, graças ao trabalho ali da SOS Pantanal e outras ONGs e iniciativas do entorno, conseguiram devolver e soltar a onça pintada de novo no mato. Bom, essa obra foi leiloada, todo o valor arrecadado doei para as ações do SOS Pantanal, e estou muito feliz de saber que essa obra está agora em Nova York, vai ser doada aí para mais uma ação positiva. Então fico muito feliz de fazer parte aí mais uma vez dessa história, dessa obra que já é histórica. Ela tem arte dos dois lados, fez muita gente repensar, e agora ela está construindo algo muito positivo de novo. Então é isso, eu acredito que a arte é uma ótima ferramenta aí para fazer a gente pensar, registrar fatos tão importantes, e torcendo aí para que a gente, ser humano, nos entendemos como partes da natureza, né? Não é o Pantanal está queimando e a gente está bem. Não, nós estamos queimando. Somos a natureza. Então, acho que essa é a mensagem final com você. Vamos defender a natureza, vamos nos defender. Porque do jeito que tá, a gente não vive muito nesse planeta. Então, chega de autodestruição e muita saúde a todos, arte, e é isso aí. Obrigado. Olá, eu sou a Cris, fundadora da Dig New York Experience, de tours e experiências para brasileiros que estão visitando a cidade, e eu acompanho o Grupo .br desde 2012. O Grupo .br é a única companhia de teatro brasileira em Nova York, e esse ano eles estão celebrando o centenário da grande escritora Clarice Lispector.
dentre todas as atividades, teremos um leilão com algumas peças de arte para apoiar o grupo. E entre elas, uma arte do Cobra. Eduardo Cobra entrou para o Guinness Book como um dos maiores muralistas do mundo. São mais de 3.000 murais espalhados por aí, e só aqui em Nova York ele tem mais de 20 murais. E eu estou inclusive na frente de um deles. Esse aqui é o mural 11 de setembro, que eu tenho o maior prazer de mostrar em um dos nossos tours. Então gostaria de convidá-los para participar do leilão em prol do Grupo.br e aproveitar a super chance de arrematar uma obra numerada e assinada pelo Cobra. Visite o site e faça o seu lance. Te espero lá! Não.